Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 17 de junho de 2017. São alguns assuntos misturados que talvez eu gostaria de tratar com vocês hoje, mas que têm conexão um com o outro. E são ligados mais a questões emocionais. O pessoal vai dizer assim, não tem nada a ver com ciência política isso, Antônio. Teu canal vai fugir da realidade, vai começar a tratar de questões psicológicas, coisas assim, afinal de contas, tu não é formado em psicologia. Na verdade, eu tenho disciplina de psicologia social na faculdade, e é exatamente a área que trata das questões da psicologia que trabalha os motivos da sociedade se comportar de determinada maneira. E a gente estuda isso no bacharelado em ciências políticas exatamente para compreender por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, porque as coisas se moldam na sociedade de um determinado modo. Uma faculdade de ciências humanas precisa trabalhar muitas vezes o emocional para que haja, porque nós estamos lidando com seres humanos, né? E esses seres humanos, os fatores emocionais influenciam na ciência. Tem um percentual de ação que estatisticamente influencia nas posturas e nas condutas do dia a dia, no cotidiano, né, de sociedades específicas. Então, nós somos obrigados a fazer isso. Afora isso, eu nunca fui uma criança, digamos assim, normal. Aos 14 anos de idade, eu gostava de ler Freud, Jung. Gostava, era o tipo de leitura que eu gostava de ter. Né? Eu desde cedo me interessei por psicologia e, por detalhe, eu acabei não entrando na faculdade de psicologia, alguma coisa nesse sentido. Não me atraía tanto as questões dessa área quanto as de ciência política ou de publicidade e propaganda, coisa nesse sentido. Ainda assim, eu sempre tive curiosidade nessa área. Sempre li muito coisas dessa área, né, como um complemento de conhecimento. Então, alguma noção eu tenho. Tive duas namoradas psicólogas, diziam elas que eu seria um bom psicólogo, né? E eu sempre brinquei com elas que a gente faz primeiro psicologia para se tratar, para depois a gente tratar os outros. E elas concordavam comigo, né? Então, tudo bem, de repente, sei lá, algum conhecimento na área eu devo ter. E aí eu resolvi então tratar hoje de um assunto que eu ainda não abordei, né, só explicando por que eu estou fazendo isso. Porque eu acho que a nossa sociedade está precisando muito de tratamento. Nós somos muito radicais. Estamos muito radicais. Estamos muito extremados, estamos muito preocupados em pegar referências, encontrar a própria identidade e essas referências fazer com que elas aconteçam de uma forma que a gente se sinta fazendo parte de alguma coisa, porque diante dessa crise moral, ética e do próprio sistema político e econômico nacional, as pessoas estão tentando buscar as referências estão tentando se reencontrar, porque parece que foi perdido o norte em algum lugar, em algum momento alguma coisa foi perdida na nossa história pessoal e na história da sociedade, não só do Brasil, mas do mundo. Parece que o mundo está perdido. Pare o mundo, eu quero descer.
Uma coisa que está me preocupando bastante não é só a questão da violência, também a questão da violência, mas é a violência individual. Muitas pessoas estão depressivas, muitas pessoas estão agressivas e algumas pessoas estão com tendências suicidas. Eu próprio, coisa de 2 anos e meio atrás, quando acabou o meu relacionamento, me senti a última das criaturas da face da Terra e tive vontade de parar de fazer os meus vídeos, né? Se não fosse o pessoal das redes sociais, a questão de 1 ano atrás, coisa assim, me terem colaborado com essa meu resgate, né, individual, a minha crise naquele momento foi muito forte, muito forte. Eu estava muito depressivo, estava muito triste, não me sentia nem um pouco à vontade para ter uma nova relação, nem nada. Acabou simplesmente a realidade para mim, porque, imagina, um homem já bem maduro, né? 6 anos e meio de relacionamento, acabar o relacionamento, e eu sem filhos ainda, né? Eu estou cuidando dos meus pais, cuidei da minha mãe, agora estou cuidando do meu pai, sem salário definido, estável, coisa assim. A sociedade totalmente corrompida, sem expectativa de mercado, as coisas complicadas para mim e para todo mundo. Eu já estava com a saúde debilitada também, porque eu tinha tido, anos atrás, eu tive um AVC, não sabia se eu ia ter um segundo ou não tinha condição sequer de retomar questões de saúde, coisas nesse sentido. Então naquele momento foi um momento de muita crise para mim. Eu vi nas redes sociais e na imprensa gente com menos situação problemática que a minha se matando, cometendo suicídio. Essa semana, acho que esse final de semana agora, sexta ou quinta-feira, um casal jovem se suicidou aqui no Brasil. O pessoal está... sim, eles foram para um hotel, pediram petit gâteau e se inscreveram no quarto de hotel e pegaram e se mataram. Sim, do nada. O casal que aparentemente estava jovem, feliz, coisa assim, simplesmente decidiram se matar. Recentemente, um jogo, Baleia Azul, também induzia jovens sem orientação, sem expectativa alguma, a adentrarem o jogo, e o final do jogo era o suicídio, onde as pessoas faziam pressão, coação, indução ao desespero até chegar ao ponto de cumprir tarefas determinadas, umas 50 tarefas. No final da última tarefa era a própria morte. E isso tudo dentro da nossa realidade, da nossa sociedade atual, configurado como um norte para buscar uma solução para os seus problemas. Ou seja, a solução é acabar com os problemas, acabando com a própria vida. Por que eu não gosto de sofistas que brincam de serem filósofos nas redes sociais, induzindo as pessoas ao desespero, ao erro, e fazendo com que essas pessoas acreditem que nada presta, que ninguém presta, que nada tem solução, e que eles fazem isso simplesmente para vender os seus livrinhos, vender seus cursos, se autopromover, ganhar like, ganhar divulgação nas redes sociais. Por que eu não gosto desse tipo de gente? Por que eu condeno essa prática de algumas pessoas, alguns indivíduos especificamente? Eu não vou citar nomes para não ficar criando celeuma, vocês sabem de quem eu estou falando. Por que eu não gosto deles?
Por que eu não gosto? Não é um, é ele e os discípulos dele. Por que eu não gosto disso? Por que eu chamo de sofistas? Porque a filosofia, filósofo, é o amigo do conhecimento. Os sofistas na Grécia Antiga eram exatamente aquelas pessoas que vendiam as suas as filosofias, falsas filosofias, para pessoas que queriam ser cidadãos. Cidadão na Antiga Grécia era pessoas livres, homens livres, e que estavam, ou seja, que não eram escravos, né? E que eram ricos, tinham condição de poder desenvolver, passar o tempo da sua vida em ócio, ou seja, o ócio era um ócio que tinha um motivo de ser, era um motivo nobre, que eles tinham que estudar os problemas da polis, ou seja, da cidade, para desenvolver a melhor administração coletiva possível. Era esta a função. E sempre eles tinham um momento onde eles tinham que falar, eles tinham que parlamentar, eles tinham que discutir os problemas da polis, naquele momento eles tinham que falar em público. E eles não tinham um discurso, não tinham alguma coisa a fazer, então eles contratavam os filósofos que estavam vendendo essas teorias para colocar isso em tese junto aos seus pares, para poder em algum momento até sofrer um contraponto e sofrer uma negativa. No entanto, aquilo já vinha com uma falha na base, que era o projeto simplesmente para apresentar, não era o projeto para ganhar, era um projeto para apresentar. E o nome disso era sofismo, era algo falso, era uma falsa filosofia. Era alguma coisa que lhes tornava, lhes dava o status de um senado, um parlamento, uma coisa nesse sentido, mas não dava a possibilidade deles realmente vencerem alguma coisa. Eles estavam programados não para vencer, mas para apresentar alguma coisa às pessoas, aos seus pares, como se fosse um douto. E dessa forma ganharia fama, status, poder, faria com que mantivesse o padrão de qualidade como uma pessoa com boa formação, com bom intelecto, com bom conhecimento. Na verdade não era nada disso, não era um pesquisador, não era um estudioso nem nada, era só uma pessoa que tinha pago alguém para fazer aquilo por ele, ou que ele mesmo tinha feito, mas planejado para não vingar o negócio, era só para encher morcilha, como nós diríamos hoje em dia. Então esses eram os sofistas. E isso existe hoje em dia. Isso existe. E essas pessoas induzem você ao erro, induzem você a acreditar em alguma coisa que você não quer acreditar, que você precisa acreditar. Não que você queira ou não queira acreditar, você precisa acreditar. Que é uma solução para os seus problemas. Tá, mas essa solução para os problemas é qual? Bom, segundo essas pessoas, a solução para esses problemas é negar a existência de alguma coisa como existente, como, por exemplo, negar a existência da direita no Brasil. O Brasil não tem direita. O Brasil não tem gente que preste na política. O Brasil é um país só de corruptos. O Brasil não tem mais jeito. O Brasil está totalmente corrompido. O Brasil isso, aquilo, aquele outro. Eu venho apresentando uma série de situações pontuais de onde estão os problemas e como resolvê-los, né? Então, não é que eu esteja me contradizendo, né? Existe vários momentos que eu digo, olha, existe um sistema generalizado no Brasil, mas existem pessoas capazes de fazer a correção desse sistema generalizado. Não destruir o país, não retirar as forças de Estado e as forças de nação, apenas as forças de governo, alternando o sistema neste momento de uma determinada maneira. Isso que eu estou sugerindo. Eu estou apresentando não só o problema, mas também soluções.
As pessoas que apresentam esses problemas hoje, elas não apresentam soluções possíveis, elas só apresentam os problemas. E elas indicam, tentam fazer com que desacreditar todo o processo, como se nada mais tivesse solução. Como se não houvesse mais mais condição de salvar o nosso país ou a nossa sociedade. E colocando tudo no caos, as pessoas acabam se tornando mais radicais para tentar solucionar o problema, como se todo mundo tivesse condição de ser radical. Isso é um problema, isso é um grande problema. Por que isso é um grande problema? Porque no momento que você desenvolve toda uma teoria, acreditando que essa teoria vai não só vender cursos, vender palestras, vender livros para você, que você acredita que você vai ter os seguidores, os seus fiéis seguidores, que eles vão lhe acompanhar nesse negócio, você está comprometido com eles de alguma maneira, através da sua proposta, da sua apresentação. Então, essa pessoa em especial que eu comento, eu costumo ofender as pessoas, xingar as pessoas, humilhar as pessoas e desqualificar aquelas que pensam diferente dele. Não é, ele não se considera simplesmente um filósofo, considera quase um deus. E desqualifica tudo e todos que agem dessa maneira, que contrapõem as ideias dele. Dizer que ele está errado é uma ofensa. Uma pessoa que não aceita ponto e contraponto, no mínimo tem um grave problema de ego aí envolvido. No mínimo. Porque as pessoas erram, eu mesmo erro. Eu posso estar errado em muitas coisas que eu falo. Eu posso estar errado nesses meus argumentos, mas cabe a vocês pesquisarem, se informarem para saberem se eu tenho fundamento ou não naquilo que eu estou falando. E o que eu tento mostrar para vocês são alternativas para que vocês possam encontrar. Então são cenários. O meu canal é um canal de cenários, onde eu estudo os possíveis cenários e se alguma coisa não aconteceu em determinado momento, mesmo que eu tenha comentado, é porque talvez na simples apresentação do cenário possível possa ter o povo se organizado para poder eliminar aquele cenário de alguma maneira, porque serviu como um alerta social, uma crítica e um alerta social, onde as entidades de Estado e a própria nação, que é o povo, possa ter se organizado para que impedisse aquele processo. Só porque alguma coisa deixou de acontecer não quer dizer que ela não estivesse crise ou momento para acontecer naquele momento, naquela situação. Então, muitas vezes o cenário apresentado ele serve como um sinal amarelo, que pode vir a se tornar um sinal vermelho caso aconteça. Mas por muitas vezes o sinal amarelo foi corrigido ao longo de todos esses 2 anos e pouco que eu estou fazendo esse meu canal. Eu apresentei vários sinais amarelos e as pessoas puderam se organizar, as entidades, os grupos, os movimentos puderam se organizar. Então, para alguma coisa, eu acredito que eu estou servindo, que é exatamente para fazer os alertas, para mostrar para as pessoas os cenários e os seus riscos. Então quem me segue, no mínimo, fica sabendo um pouco antes e pode organizar. É um bom canal, por exemplo, para lideranças, para pessoas que querem ser líderes. Essas pessoas elas podem divulgar essas informações para outras pessoas e formar uma opinião correta. Não precisa ser uma opinião, uma indução ao erro, porque eu busco sempre fontes de informação, eu tento peneirar aquilo que é certo e que é errado, eu tento fazer a coisa o mais legal possível, mais dentro da lei, o mais dentro da ética e da moral possível, evito violência, evito conflitos, eu acho que a coisa pode ser equilibrada. E as pessoas acabam desqualificando muitas vezes pessoas que, essas mais radicais, essas mais extremadas, elas acabam desqualificando aquelas pessoas mais moderadas porque para elas a solução está no extremo. E é normal que exista gente mais extremada. Só que o risco dessas pessoas
é que quando acontece a situação mais extremada e a solução não foi feita daquele modo, o desespero no ponto que elas chegam é tanto que não só elas, mas todas as pessoas que elas convenceram de que aquela era a solução ideal, quando não solucionam o problema, elas entram num desespero tal que não resta outra solução para elas, ou matar alguém ou se matar. Elas entram numa histeria, numa paranoia, num desespero, numa crise existencial tamanha que ou elas matam ou elas morrem, quando não fazem os dois. Primeiro matam, depois se matam, né? Ou cometem simplesmente, meramente o suicídio. Acabam de alguma maneira nesse processo. Isso, essa histeria, essa paranoia, esse desespero, ele pode ser induzido de forma ideológica. Daí a minha grande preocupação com todos vocês desses movimentos especificamente. Porque o que acontece é que vocês não podem estar só prejudicando os outros, vocês podem também estar prejudicando a si mesmos. E isso pode estar afetando a saúde física e mental de vocês. Vocês podem estar ficando doentes, a mente de vocês já está doente e daqui a pouco o corpo também fica, porque ele dá sequência desse processo. E a sociedade acaba ficando doente nesse processo. Toda a radicalização, todo o extremo faz com que você obrigue o teu corpo e a tua mente a forçar uma realidade muito mais que as demais. Porque tu te estressa mais, tu te incomoda mais, o teu corpo chega a assimilar essa situação. Muitas pessoas que conversam comigo no dia a dia dizem assim: Antônio, eu estou passando mal, eu me sinto mal com essa situação toda. O meu corpo está... eu não consigo dormir de noite, eu não estou me alimentando bem, a situação tá estressante para mim, eu estou passando mal, isso aí me deixa nervosa, essa situação... Por isso, todos os meus vídeos eu tento não só apresentar o problema, mas também uma possível solução para esses problemas. Pode não ser a solução ideal, pode não ser a solução perfeita, mas é uma tentativa, gente, é alguma coisa. Eu sempre deixo uma esperança para alguma coisa. Diferente de outros que nunca apresentam solução nenhuma. E quando apresentam em um ou outro vídeo, normalmente é um sofisma, é alguma coisa não viável. É inviável como proposta ou como solução, mas não pode se dizer naquele vídeo especificamente que não foi apresentado alguma coisa. Sim, alguma coisa é viável, mas foi apresentado. E os seus discípulos agem da mesma maneira. Por quê? Porque isso é uma forma vendável. A especulação, a imprensa marrom vende jornal, vende revista, vende programa de televisão, vende programa de rádio, sempre vendeu. Programas sanguinários, textos sanguinários, aqueles que tu torce o jornal e sai gota de sangue, ou o telejornal, que tu olhar para o canto da tua televisão ela está sangrando. Quando acontece isso, aquilo ali dá sucesso, aquilo ali dá fama, dá audiência. Por isso eles fazem. As pessoas gostam do drama porque o drama é algo que chama atenção. Não necessariamente soluciona problemas. Eles não estão apresentando soluções. Em nenhum desses casos, desses textos de jornal e revista sensacionalista, desses vídeos e desses programas que fazem as coisas acontecer de uma forma desesperada e exótica, nada disso soluciona o problema. Na verdade, às vezes até causa mais problema, mas dá audiência. E é isso que eles querem de ti, audiência. E você está se convencendo de que eles têm razão. Porque eles estão falando, estão gritando, estão agindo, olhando o olho no teu olho, mas é toda uma postura, todo um comportamento de neurolinguística que te induz ao erro. E você vai acreditando.
até que tua mente seja programada para acreditar só nisso, nada mais. E aí você não encontra nunca mais solução, só consegue enxergar os problemas, aquilo que te mostra. Nunca tu vai encontrar a solução deste modo, porque a solução não está de uma maneira radical. Ela tem que encontrar uma brecha, um caminho onde encontre a solução gradativa. Ela não acontece em passe de mágica, em soluções mirabolantes e nem da noite para o dia. E se tu acreditares nisso, tu vai chegar ao ponto onde talvez esse tipo de coisa aconteça e não da forma que tu deseja, porque não vai ter a solução do jeito que eles estão dizendo. E aí? Como é que vai ficar a tua mente quando tu perceber que foste enganado? Então, diante disso, é que eu venho solicitar a vocês que analisem essas questões para que vocês possam se salvar e salvar as pessoas que estão nessa situação. Porque o radicalismo não vai solucionar os problemas de vocês. Essas mentiras, esses sofismas não vão solucionar os problemas de vocês. E vocês podem estar sendo induzidos ao erro de forma proposital. Até porque no governo anterior, 4 governos consecutivos, foram implantados esse sistema para fazer exatamente a conquista e manutenção da sociedade através da indução ao erro e da separação de grupos sociais, fazendo com que um odiasse o outro. Então, na verdade, quando você cria esses sistemas radicais, exatamente nos lugares onde as pessoas estão tentando buscar soluções para esses problemas, essas pessoas que ali estão incitando, induzindo ao erro, promovendo esse tipo de coisa, podem ser pessoas que na verdade estejam ali preparadas para essa função. Elas podem ser infiltrados no sistema como que para desacreditar toda e qualquer solução intermediária, solução viável, para fazer com que vocês acreditem que aquilo ali é a melhor ou a única solução existente. E uma vez que vocês se derem conta que aquilo não é, vocês podem entrar em crise, entrar em desespero e fazer besteira. É exatamente isso que estão contando. Contando que você faça besteira e que vocês, pelo crédito que vocês têm com determinadas pessoas, que vocês façam com que essas pessoas também cometam besteira. E elas vão culpar vocês. Vocês podem não se matar, mas podem levar alguém ao suicídio, à morte, por doença, por estresse. Estresse mata. Coração, AVC, acidente vascular cerebral, isso mata. E é por conta desse tipo de situação. Não deixa de ser um suicídio, porque tu foste induzido ao desespero e a crise tamanha individual que te levou a isso. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Eu estou tentando salvar vidas aqui. Eu quero que vocês entendam isso e repassem esse vídeo exatamente para tentar salvar outras vidas, né? Para que a gente encontre caminhos juntos, lado a lado. Vamos tentar salvar o nosso país e neste processo nos salvar. Tá ok? Era isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.